Olá, vamos agora a mais uma questão que caiu aqui no Enem, PPL 2018. Uma questão que vai tratar do conteúdo de função do segundo grau, tá? Então a questão diz o seguinte: um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros, como mostra aqui na figura. Ó. Você tem um canhão, 150 metros ele percorreu na horizontal, e na vertical, essa altura máxima que vai estar mais ou menos por aqui, ó, ele percorreu 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x, y em que no eixo vertical y está representada a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0, de coordenada 150 e 0, e que o projétil está no solo no ponto de coordenada 0, 0 do plano xy. Qual é a equação da parábola que nós vamos ter aqui? Então, todos nós já sabemos que o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola, né? Então, a primeira coisa que a gente observa é que o tamanho, essa alturazinha do canhão, ela está sendo desprezível. Por quê? Porque o autor coloca aqui os eixos coordenados. O eixo x pede para a gente considerar aqui sendo o eixo x, ó, e aqui sendo o eixo y. E ele pede para que a gente considere esse pontinho aqui como sendo de coordenada 0, 0, e esse pontinho aqui onde está o canhão, mais ou menos por aqui, ó, como sendo o ponto de coordenada 150 e 0, ok? Bom, e nós queremos encontrar a equação dessa parábola. Agora observe que nós temos que como esse tamanho todinho daqui para cá é 150, então esse pedacinho aqui na metade, que seria o x do vértice, ele vale a metade de 150, ou seja, aqui vale 75, né? E essa altura que está aqui, essa altura que está determinada aqui, ó, é de 25. Portanto, nós temos as coordenadas do vértice, que é a coordenada do vértice dessa parábola, nós já temos a mesma, né? Ela é o ponto 75 para x, 25 para y, ok? Então, nós temos algumas informações sobre essa parábola. Bom, outra coisa que nós sabemos é que uma equação do segundo grau ela tem a seguinte cara: y igual a ax ao quadrado, né, mais bx mais c, certo? E além disso, uma maneira mais simplificada de ver qualquer polinômio é quando você fatora ele pelas suas raízes, ou seja, qualquer polinômio pode ser fatorado pelas suas raízes, da seguinte maneira: você pega esse coeficiente do termo de maior grau, que no caso é o a, multiplica por x menos x', que seria a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, que no caso vamos chamar de x duas linhas. Então, todo polinômio do segundo grau pode ser escrito dessa maneira. Qual é a vantagem de se escrever dessa maneira? É que nós temos aqui nesta função, neste gráfico, as raízes. Como a parábola está no ponto 0, 0 e também aqui no ponto 150 e 0, significa que o nosso x', né, nossa primeira raiz, digamos, é 0, e o x duas linhas a gente já tem explícito pelo gráfico, que é o 150. Então são esses dois valores que têm o y igual a 0 na parábola. O y igual a 0, 0, né, e 150. Portanto, eles são o que a gente chama de raízes da função ou zero da função. E dessa maneira, pessoal, é mais conveniente a gente usar essa segunda expressão para trabalhar. Então, sendo assim, nós temos que y é igual a A vezes x menos x', que é igual a 0, né, nesse caso, vezes x menos x duas linhas, que é 150. Quando a gente tem as raízes, por que é mais conveniente usar essa relação? Porque só fica pendente essa incógnita A, é o único valor que nós não descobrimos ainda. Então, a nossa equação y é igual a vezes x menos 0 da x, correto? E vezes x menos 150. Nós já temos aqui a nossa equaçãozinha montada. Só que eu preciso descobrir ainda o valor desse a. E como eu já usei, nesse primeiro momento, as duas informações dos pontos 0, 0 e do ponto 150 e 0, eu tenho que usar agora o vértice. O que eu sei do vértice? Eu sei que a coordenada do vértice ela é 75 e 25. Ou seja, eu sei que para o x igual a 75, o y será 25. Então eu faço essa substituição dentro dessa equação aqui. Ó. Bom, o y está valendo 25 e o x, quando o y é 25, o x vale 75. Então, onde for x aqui, eu coloco 75. E aqui ficaria 75 menos 150. Ok? Bom, daí, então, nós vamos ter o seguinte. Esse 25 pode simplificar, né? Por 25 vai dar 1 e 75 por 25 vai dar 3. Então, você tem 1
igual a vezes 3 vezes 75 menos 150, que é menos 75. Menos 75 vezes 3 vai dar menos 225. Portanto, você tem que 1 é igual a menos 225A, ou seja, a nossa incógnita A é igual a menos 1 sobre 225. Ok, galera? Acabamos de encontrar a nossa única incógnita que estava faltando aqui dentro dessa equação. Então, sempre você pode fatorar uma equação de segundo grau dessa maneira? Sempre. Sempre, na verdade, você pode fatorar qualquer polinômio dessa maneira, tá? Se fosse um polinômio de grau 3, aqui teria a terceira raiz, x menos x3', né? Bom, então, dando continuidade, nós temos que a nossa equação é da forma y igual a vezes x menos 150, foi o que nós achamos. E nós acabamos de achar o a, que é menos 1 sobre 225. X vezes x menos 150. Bom, eu vou observar se eu tenho essa equação aqui. A primeira coisa que eu observo é que todas têm um x ao quadrado e tem algumas que têm o y isolado e outras que não, né? Mas aparece essa letra E que tem um 225 desse lado, ó, e tem um 225 aqui desse lado. Então, primeira coisa, esse 225 está embaixo. Eu posso multiplicar ele pelo y e você teria 225y igual a menos x, né? Ficou menos 1 vezes x menos 150. O que nos dá que 225y é igual a menos x vezes x, que vai dar menos x quadrado, e menos x vezes menos 150, que vai dar mais 150x. E me parece que encontramos a nossa expressão, porque aqui só está na ordem inversa, ou seja, eu posso trocar essa posição sem nenhum problema. Então, 225y é igual, eu posso trocar isso aqui, 150x menos x quadrado, para chegar na alternativa E. Ok? Então, o que vale aqui, o que a gente observa nessa questão, para a gente fixar? Eu tenho aqui as raízes, né? Que é 0 e 150, que é o ponto onde a parábola toca o eixo das abscissas. Isso sempre são as raízes, então no ponto 0 e no ponto 150, no valor x igual a 150. Eu tinha o x do vértice, que é aqui no meio. O x do vértice é sempre a média aritmética das duas raízes aqui, ó. Então, 0 até 150, metade do caminho é 75. E essa altura máxima é sempre o y do vértice, no caso é 25, só revisando aí a questão. Outra coisa importante nessa revisão é que sempre qualquer polinômio do segundo grau pode ser fatorado por a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Tá? Essa forma é sempre útil quando nós conhecemos as raízes, que é o caso do nosso exercício. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima videoaula.